Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindas e bem-vindas. Eu sou Liane Assef, irei moderar este debate. Estamos dando início a mais um debate vinculado ao ciclo de debates e palestras Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades, Educação, Pesquisa, Direitos Humanos no século XXI e bem-vindas em perspectiva interdisciplinar. Este ciclo de debates se estende até 18 de dezembro. O ciclo discute temas como a democratização do acesso e permanência na universidade, luta antirracista, direitos indígenas, tecnologia e ensino online, exclusão digital, academia e movimentos sociais, decolonização do pensamento, feminismos, interdisciplinaridade e saberes de negras e negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, imigrantes, refugiadas, africanas, árabes, pessoas com deficiência, pessoas trans, não binárias, LGBTQIA+, perspectiva de gênero, culturas urbanas, rurais e periféricas, para que sejam escutadas e para que suas narrativas, saberes, temáticas e vivências e experiências de opressões e violências diversas, epistêmica, física, psicológica, bem como de resistência, autonomia e empoderamento, sejam incorporadas pela universidade e valorizadas em espaços acadêmicos e extra-acadêmicos. Organizado por 4 núcleos de apoio à pesquisa da USP, NAP Brasil África, NAP Diversitas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, Centros de Estudos Ameríndios, CESTA, Núcleo de Apoio à Pesquisa, Produção e Linguagem do Ambiente Construído. Com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, o ciclo foi elaborado na concepção do formato A Diversidade dos convidados participantes, com o objetivo de ampliar as trocas, os diálogos e o compartilhamento horizontal de conhecimentos dos integrantes dos NAPs, e entre esses, diferentes universidades nacionais, estrangeiras e diversos setores da sociedade civil. Acompanhe nossa programação no canal do YouTube do ciclo Universidade em Transformação, no site e nas redes sociais. Hoje teremos o debate Diálogos entre a Congada Uberlandense e a Universidade Federal da Uberlândia, alimentando campos reflexivos e ações. As palestrantes serão professora doutora Claudelir Correia Clemente, leciona Antropologia na Universidade Federal de Uberlândia, UFO, líder do grupo de pesquisa Mobilidades, Vínculos Sociais, Território e Etnicidade, MOVIT. Autora do projeto Observatório Etnográfico das Culturas, OBEC. Organiza o livro Culturas Negras e Ciências Sociais no século XXI, 2018. O livro Antropologia e Contemporaneidade, Redes Sociais e Migração Qualificada, 2017. Ambos publicados pela Edufo. Antônia Aparecida Rosa, pedagoga, capitã do terno marinheiro Nossa Senhora do Rosário. E Yara Aparecida, assistente social, coordenadora do terno Moçambique Estrela Guia. Então, eu chamo a professora, doutora Claudelir, para ter a palavra neste momento. É com a senhora, professora. Olá, boa tarde.
Boa tarde a todas e todos. Como a Liane falou, meu nome é Claudeli, sou professora de Antropologia da Universidade Federal de Uberlândia. Primeiramente, eu agradeço ao Paulo Fará e toda a equipe do projeto Universidade em Transformação pela acolhida, né, do nosso trabalho, e dizer que nós estamos muito alegres, muito satisfeitas, inclusive por participar de um espaço reflexivo em que outros, né, pensadores, ativistas estão participando, como é o caso do Ailton Krenak, que por aqui também passou no dia 15. Fiquei muito contente de ouvi-lo também, de saber dos trabalhos do Ailton Krenak. E também é com muita alegria também que eu divido, né, esses ciclos de debates com a Antônia Aparecida Rosa, que é do Terno Marinheiro Nossa Senhora do Rosário. Estou muito contente de estar com ela aqui. E também com a Iara, né, que é do Moçambique Estrela Guia. Dois ternos importantes no contexto de Uberlândia, né? Uberlândia, que é essa cidade que tem um congado de mais de 140 anos de idade, né, já de existência, e que é muito importante aí no cenário das culturas aí, das práticas culturais negras e congadeiras, né? Só para situar, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a Universidade de Uberlândia, ela fica numa região de Minas Gerais, conhecida como Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. É uma região que tem que é uma rota, né, que faz parte de uma rota que liga Centro-Oeste com Sudeste, um pouco pensando, para quem está em São Paulo, uma região que liga, de certa forma, Ribeirão Preto, né, e Brasília. Tá? Então, a cidade é uma cidade que é importante até estar destacando isso agora, é uma cidade que é próspera, né, e muito rica no que a gente se refere economicamente, ela está ligada ao agronegócios, e é uma cidade que, de certa maneira, ela está na mão de poderosas aí, empresas, né, empresas transnacionais ligadas aí ao setor do agronegócios, assim como poderosos, né, ligados a isso. E, em meio a tudo isso, nós temos aí uma experiência aí da prática congadeira, que tem mais de 140 anos de idade, e que não está só em Uberlândia, né? Uberlândia tem esse histórico de ser a cidade que tem essa congada com mais de 140 anos, mas também, né, reconheceu a congada como um patrimônio, né, imaterial, né, do município. Então isso é muito importante, isso desde 2008, né? E boa parte das nossas discussões hoje a gente vai se pautar muito nas experiências congadeiras de Uberlândia. Mas é importante destacar isso, de que há uma força, né, rural, de certa forma, né, do agronegócios, que, de certa forma, organiza toda a experiência, de certa maneira, econômica, né, ali da região. Né? Então, isso é importante estar destacando. Mas também é fundamental a gente dizer que o Congado, ele, de certa maneira, ele reúne o grande contingente aí populacional negro, né, da região. Então, há muitos devotos, muitas pessoas que se reúnem em torno dessa prática. Tá? Então, não é só Uberlândia, mas você vai encontrar o Congado em Rio Paranaíba, que é uma outra cidade da região. A gente vai encontrar o Congado na cidade, por exemplo, de Patrocínio, que é uma cidade, inclusive, conhecida, né, pela sua produção de café, os cafés gourmets, os cafés especiais aí que são tão reconhecidos nos mercados internacionais. Então, é uma região muito fértil, muito próspera, né, economicamente, mas também muito rica, né, dessa cultura negra de Minas Gerais. Tá? Então, é muito importante estar destacando isso e, sobretudo, dizer que, para mim, o meu contato, né, o meu primeiro contato com a Congada, eu acho que é importante eu falar isso também, ocorreu em 2009, né, eu estava recém-concursada,
na Universidade Federal de Uberlândia, e havia toda uma atmosfera, né, importante na cidade que me chamava muito a atenção, principalmente a partir assim do mês de agosto, né, começou a me chamar a atenção uma certa atmosfera, né, que tinha muitos sons, inclusive de tambores pela cidade. E foi aí que eu fui tomando contato com a sonoridade primeiro, né, dessas práticas culturais congadeiras, e por curiosidade, eu fui curiosidade inclusive antropológica, né, eu fui sondando um pouco da onde vinham aqueles sons, né, do congado. E particularmente eu comecei a desenvolver também, né, uma pesquisa sobre antropologia urbana. Eu vinha de uma experiência de pesquisas em antropologia urbana, pesquisas ligadas principalmente na cidade de São Paulo, porque todo o meu histórico antes de Uberlândia de pesquisa se dá na cidade de São Paulo. Então, pesquisando, por exemplo, o movimento de ocupação de terra na zona leste da cidade de São Paulo, pesquisando migrações, tanto nordestinas como migrações transnacionais, mas na cidade. Então, a antropologia urbana sempre foi muito importante para mim e foi a partir dela, de pesquisas que eu levantei em antropologia urbana, que eu comecei a me inquietar com a cidade de Uberlândia e a seguir aqueles sons, né, que eram emitidos na cidade de Uberlândia, principalmente à noite, ao anoitecer, nos meus trajetos pela cidade, eu me deparava com aquele som. E aí, pouco a pouco, eu fui conhecendo os espaços da onde vinha aquele som, eu fui me aproximando das pessoas, né? E aí eu fui conhecendo a experiência congadeira de Uberlândia, né? E a primeira coisa que me chamou a atenção, né, foi a presença feminina, a altivez das mulheres, né, a dignidade dessas mulheres. Então, tudo aquilo foi me tocando, me afetando, como nós falamos em antropologia, um ponto de que eu comecei a fazer antropologia urbana a partir da perspectiva congadeira, né? E eu fui levando isso para a sala de aula, e acho que isso diz muito da relação que eu comecei a estabelecer a partir da Universidade Federal de Uberlândia com a Congada, porque eu comecei de alguma maneira, a levar isso muito para a sala de aula, e daqui a pouco os meus alunos também, né, principalmente os alunos de ciências sociais, nesses anos de 2010, 2011, 2012, 2013, todos ficaram envolvidos e trabalhando muito, e trabalham até os dias de hoje, principalmente em disciplinas iniciais, em que a gente trabalha muito com as primeiras incursões etnográficas. Há sempre exercícios que nós fazemos aí, para a experiência, para a própria experiência da antropologia. E com isso a gente foi se aproximando e a gente foi cada vez mais criando também laços de amizade, né? Laços de amizade que eu estabeleci profundamente com a Antônia, porque a Antônia, ela tem um terno, o terno dela é um terno próximo da universidade, né? De Uberlândia, então muitas vezes eu me deslocava para a casa dela para aprender sobre a Congada, os meus alunos também, né? Então, ela abriu a casa dela para a gente também, para a universidade, isso foi muito importante. Esse não eu quero também destacar que esse não é o primeiro trabalho sobre, né, práticas culturais congadeiras da universidade. Anteriormente, o professor, né, com a qual eu substituí por conta de uma transferência que ele fez, ele já desenvolvia trabalhos também com a Congada, né, que é o José Carlos, que hoje é professor da Unifesp, né? E é muito importante porque ele também ali nos anos 90 ele já começa a fazer um trabalho com a Congada. Ele também fala desses ternos, fala muito do terno da Antônia, também fala do terno da Yara também. E pouco a pouco, da Antônia eu fui também conhecendo a Yara, o trabalho do Estrela Guia, né? Acompanhando as atividades do Estrela Guia também. E é um pouco nesse primeiro momento, é isso, né, que eu gostaria de falar, e abrir um espaço também aí para as nossas queridas aí, Antônia e Yara, para elas conversarem, para elas falarem delas também. Antônia, eu não sei se vocês têm interesse de já se colocar.
Tranquilo, sim. Pode ser, tá? Podemos começar. Bom, então, como a professora Claudeli colocou, eu sou Antônia Aparecida Rosa. Eu queria abrir minha fala dedicando esse momento aos meus e às minhas ancestrais. Hoje, em especial, né, aos ancestrais e às ancestrais congadeiros e congadeiros, que com sua luta me permitiram estar aqui. A minha mãe, Dona Dolores, que além da vida me propiciou ser a mulher que eu sou hoje. A minha avó, Dona Maria, e todos que direta e indiretamente participaram com eficiência da trajetória de minha vida. Aos meus filhos Jefferson, Jaqueline, Rodrigo, Carlos e netos Robério, Eric, Jonas, Cícero e Nicole, aos quais confio a continuidade dos conhecimentos iniciados por nossos e nossas ancestrais. Agradeço também pelo convite, gratidão imensa, professora Claudeli, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de arriscar um canto de abertura do Congado, para a gente abrir, né, a fala também, dar continuidade à fala. Virgem do Rosário, Santa Poderosa, abra meus caminhos, que eu estou chegando agora. Orererê, sou marinheiro para sempre até morrer. Bom, eu sou pedagoga aposentada pela Rede Municipal de Ensino. Atuei em todas as áreas de ensino que a Rede Municipal oferece. Fui como professora, como pedagoga no ensino fundamental, educação infantil, na educação de jovens e adultos. Então, eu consegui trabalhar no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Então, eu consegui, antes de aposentar, passar por todos os níveis de ensino que a Rede Municipal de Ensino oferece. Sou capitã e presidente do Terno Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário. As referências, né, de ações que tem ao longo desses 57 anos, ligadas às questões sociais, na sociedade em geral, elas são com recortes específicos na educação e na cultura, principalmente com a preocupação com a situação das mulheres e da juventude negra nessa sociedade. É uma preocupação muito constante no meu fazer cotidiano. Para efetivar as propostas durante o processo da minha vida, e a temática, ligados à temática racial, eu gostaria, né, de citar alguns espaços pelos quais passei, além da questão dos espaços educacionais já citados. Eu participo efetivamente de conselhos, do Conselho da Igualdade Racial e do Conselho da Mulher. Ambos, ontem foi um momento muito interessante. Eu finalizei minha participação no Conselho da Igualdade Racial, no segmento Mulheres Negras, e assumi, né, no Conselho da Mulher, no mesmo segmento, Mulheres Negras. Então, esse é um foco constante de busca, de superação, de luta para representar as mulheres negras e buscar melhores condições de vida para elas, né? Para nós, né? Que eu não posso sair desse grupo, né? Eu fui coordenadora também do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, e é muito importante dizer isso, por conta que foi uma busca muito grande a existência desse núcleo, um núcleo de educação municipal dentro do Centro de Formação de Professores do município de Uberlândia. Então, um núcleo que tinha o foco específico em trabalhar a formação de professores para ações cotidianas educacionais nas escolas municipais sobre a temática étnico-racial, ou seja, a efetivação das leis 10.639 e 11.645.
Esse núcleo, né, ele ficou por 4 anos, depois ele continua o trabalho, mas com a outra característica, né, não com a mesma característica. Fui superintendente da igualdade racial também, que teve o objetivo de promover políticas públicas na construção de uma sociedade livre e preparada para lidar com as diferenças de desigualdade étnicas. Por esses 2 espaços, passei bem rapidamente, né, em torno de um ano e pouco, mas a gente consegue deixar a proposta, né, e ela tem tido continuidade em cada gestão, com sua característica, mas a gente sabe que continua o trabalho, não iniciado por nós, mas como eu coloquei no início, a gente também tem toda a certeza que a gente só dá continuidade ao que os nossos ancestrais lutaram e a gente vai dando continuidade junto com pessoas como essas que estão aqui, Claudeli, Yara, né? Eu tenho certeza as demais pessoas que estão participando, direto ou indiretamente. Eu também trabalhei como discente e docente do projeto Acordo da Cultura, que era um projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira, no qual foram confeccionados vários produtos audiovisuais, sugestões de atividades, livros com sugestões de atividades, para também a efetivação das leis 10.639 e 11.645 nos espaços escolares. Essa participação se deu através do NEAB-UFO, né, que é um espaço que a gente pode conversar um pouquinho no segundo momento, melhor um pouquinho no segundo momento. E bem atualmente, até meados desse ano, eu estive na coordenação do Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Axé, que é também um espaço ligado à Universidade Federal de Uberlândia, né? É um dos equipamentos culturais da Universidade Federal de Uberlândia, e que tem como propósito o fortalecimento da cultura negra em Uberlândia e na região, além de contribuir com o processo de conscientização da responsabilidade social, do respeito às diferenças étnicas raciais e na promoção da cultura e história afro-brasileira. É muito interessante destacar que esse Centro de Memória da Cultura Negra tem um nome, Graça do Axé, porque se refere a uma mulher negra, uma grande ativista das questões sociais da cidade, Maria da Graça Oliveira, né, que em 1988 criou o Bloco Axé. E aí o axé era com CH, porque ela dizia muito que o axé era o axé que ela estava desejando, era o axé que ela gostaria que as pessoas mesmo, ao olhar, parassem para poder... Ué, mas por que esse axé é com CH? Então, era uma forma também de chamar a atenção para as ações, né, que eram realizadas por ela. Né? Na Casa de Cultura, no Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Axé, ele recebe esse nome com o intuito de continuar com as ações que possibilitem a formação, o acesso à informação da população negra, utilizando a cultura como meio de alcançar esses objetivos. Aí queria fazer um recorte que eu acho importante. Porque nós estamos falando nesse momento muito especificamente sobre a questão do Congado. Uma grande representação, grande referência da cultura negra. E aí a gente gosta muito de ressaltar, enquanto mulher congadeira, que nós, congadeiros, somos pessoas que temos a responsabilidade de continuar a resistência dos nossos povos através da cultura. Então, a gente fala muito, não é só o soar do tambores, o soar do tambores, para nós, é muito importante, mas através do soar do tambores, através do ecoar desses tambores, nós conseguimos atingir vários outros objetivos de valorização desse povo negro.
A citar, por exemplo, a professora Claudelir, na sua apresentação, nos coloca que quando chegou na cidade, ouviu o quê? O ecoar dos tambores. E a partir do ecoar desses tambores, ela criou várias ações educacionais e deu várias contribuições para o crescimento da população negra, para o reconhecimento da cultura negra nessa cidade, né? Então, eu também sou, né, nesse momento, uma representação bem específica, né, por conta da nossa temática, sou capitã e presidente do Terno Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário. O Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário é um terno que foi fundado em 1929. Então, é o segundo terno em atividade ligado à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, mais velho, né? O terno que é o primeiro terno mais velho ligado à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de São Benedito é o Congo Sainha. Então, o marinheiro é o segundo terno mais velho em exercício até então. Gostaria de dizer também esse papel significativo que a Congada tem na vida das mulheres e homens negros da cidade e da região. É uma festa de devoção católica, né? É preparada durante alguns meses do ano, e eu gostaria de parafrasear o nosso general da Congada, né? O nosso Jeremias brasileiro, a nossa grande referência, o grande referencial. Então, gostaria, antes de citar, parafraseá-lo, gostaria de fazer a reverência, Salve Maria, general, comandante-geral da festa de Congado de Uberlândia. Então, segundo ele, a festa de Congado de Uberlândia tem como os primeiros relatos na região em meados de 1850, no distrito de Miraporanga, né? Na cidade de Uberlândia, a manifestação deu a partir de 1874, quando várias famílias do município foram fortalecendo a festa e passando a tradição por toda a linhagem até chegar aos dias de hoje. Essas famílias residiam em vários bairros da cidade, que na época não era tão grande, né? Os bairros Operário, Patrimônio e a atual região do bairro Martins, né? E aí, falando nessa questão, então surge também o histórico do Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário, que é um terno que faz parte de todo esse cenário da festa de Congado. Desde 1929, ele foi fundado pela família Nascimento, que também é fundadora da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de São Benedito, né? Foi fundada pelo senhor Elias Nascimento, que então foi o primeiro presidente da Irmandade, né? E um dos primeiros capitães do Terno Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário. Durante a sua trajetória desses 91 anos, o Terno teve como responsável várias famílias. Então, o Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário, hoje, estando na nossa família, que a gente chama Família da Dona Dolores, né? Porque no meados dos anos 80, a minha mãe, Maria Aparecida Martins, conhecida como Dolores, assumiu a coordenação do Terno, né? Porque, assim, anterior a isso, entre esses anos 1929 e a década de 80, o Terno passou por várias famílias, teve alguns momentos de desativação, a gente até usa muita expressão, até abarcar no porto seguro da família da Dona Dolores, né? E aí ela assume, então, a coordenação do Terno, tornando-se uma das primeiras capitãs do Congado em Uberlândia, porque esse universo é um universo muito masculino, né? Então, aí, desde então, o Terno passa a ter a coordenação feminina, né? Após a morte de minha mãe, que se deu em 2007, eu assumo o papel de capitã e presidente do Terno, né? E até hoje sigo nessa função. Eu gostaria de fazer um recorte também nessa importância da questão das mulheres, né? Mais 2 minutinhos eu paro, né, para a companheira Yara fazer suas intervenções.
queria só fazer uma reverência, que a gente sabe que a existência de mulheres negras na função de coordenação é muito pequena, é muito pouco. A representação de mulheres negras na coordenação, na educação, na saúde, na cultura, né, é muito mínima, vamos por assim dizer. E aí eu faço questão de fechar esse início da minha fala fazendo uma reverência a grandes mulheres que nos deram a condição dessa trajetória até esse momento presente. Né? Queria chamar a voz de liberdade de Clementina de Jesus, o olho de furacão de Dandara, a política do afeto de Anastácia, a grande papel de matriarca da Rainha Nizinga, a grande intelectual negra de Luísa Marie, né? A pérola negra da literatura, Maria Carolina de Jesus. E, continuando essa homenagem, queria Marielle Franco, Dona Dolores, Dona Badia, Dona Dagmar, dentre muitas outras mulheres que gostaria de estar homenageando no nome dessas, né? E deixando meu abraço a tantas outras que lutam e lutaram por espaço nessa sociedade machista e sexista, que a gente tem que estar o tempo todo lutando contra concepções que poderiam ser de forma mais tranquila, mas o enfrentamento é a todo momento, a cada segundo. Obrigado. Obrigada, Antônia. Acho que agora a gente segue com a Yara. Olá, boa tarde a todas e a todos. Peço licença aos nossos ancestrais, peço licença e saúdo os mais velhos, os mais novos. E como a Antônia, né, a gente sempre começa as nossas falas de Congada fazendo uma oração, mas a nossa oração de forma diferente, com canto, né? Então vou saudar também aqui. O povo agora cismou que eu toco tambor. E aí, então, vamos tocar um pouquinho aqui e fazer uma saudação de entrada aí. Viva o Brasil, viva Minas Gerais, viva o Brasil, viva Minas Gerais, salve o povo dessa terra, morador desse lugar, salve o povo dessa terra, morador desse lugar. Vamos nós pedir a Deus, a Senhora do Rosário, ao Senhor São Benedito, proteção para esse lugar. Oh, vamos nós pedir a Deus, a Senhora do Rosário, ao Senhor São Benedito, proteção para esse lugar. Oh, axé. Vamos lá, gente. Rapidinho aqui. Vou virar aqui. Então, saúdo a minha irmã aí do Congado, Antônia, né? Capitã Antônia aí. Maior prazer estar aqui dividindo esse espaço com ela. Saúdo a todas vocês aqui com a gente, a Eliane, todos os técnicos aí que estão nos acompanhando, em especial a nossa irmãzinha aí, Claudelir. Oi, gente, deu uma caidinha aqui, né? Sem internet aqui. Em especial a Claudelir, por ter nos convidado para esse momento ímpar, né? Principalmente estar dividindo esse tempo com essas pessoas maravilhosas aí para falar um pouquinho sobre a nossa Congada. Então, deixa eu ajeitar aqui, gente. Eu me chamo Yara Aparecida, conhecida como Yarinha, Madrinha Yara, Yara do São Jorge, Yara do Preto, Yara do Congado, Yara do Estrela Guia, mãe de 3 filhos, Marco Túlio, Luan Pablo, Lucas Mateus, avó de 7 netos. Tenho orgulho de falar que sou filha
da mãe preta e do pai negrinho, que todos conhecem por apelido. Sou neta da dona Rosária, que é uma mulher forte, que eu sigo os passos dela. Fui escolhida como neta para seguir os passos dela. E saúdo aí as nossas madrinhas congadeiras, né, no nome da Márcia, da madrinha Márcia, que coordena o nosso grupo de mulheres congadeiras, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Saúdo também o Sodeni Nascimento, né, o nosso presidente da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário São Benedito. Então, falar um pouquinho, né, sobre mim. Tenho uma formação como assistente social, só que eu sempre digo que antes de ser assistente social, eu sou uma mulher negra, congadeira e foliã, que eu faço parte das Folias de Reis também. Tenho o maior orgulho de participar. Faço parte da Associação Feminina daqui de Berlândia, principalmente do bairro São Jorge. Sou delegada nacional de cultura popular, dos pontos de cultura. Tenho alguns cursos de formação política, formação em gestão cultural, intercâmbio cultural do Carnaval do Rio de Janeiro, terceira conferência internacional do Centro de Estudos das Culturas e Línguas Africanas da Diáspora Negra, certificada no curso de Previdência Social, Combate ao Racismo e Violência contra a Mulher, vários certificados e trabalhos comunitários, participação no seminário na 5ª Bienal de Arte, Ciência e Cultura da UNE do Rio de Janeiro, encontro no Itamaraty de Intercâmbio Cultural Internacional, fundadora e coordenadora do Terno Moçambique Estrela Guia. Recebi um dos maiores prêmios da cultura de Uberlândia, que é o Prêmio Grande Otelo de Cultura, por serviço sociocultural e educativo através da Congada, incentivando a cultura e qualificação de jovens e adultos ao mercado de trabalho, através da dança, teatro, música, artesanato, conhecimentos gerais da arte e cultura afro-brasileira. Fundadora do projeto Promirim Estrela Guia do Amanhã, criadora do projeto Eu Não Nasci na África, mas a África Nasceu em Mim, na Nigéria. E fiz parte também do projeto Acordo à Cultura pelo NEAB, UFO, falando da cultura popular pelo Brasil. Fui assessora especial na Secretaria de Cultura, assistente social na Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Governo do Estado de Minas Gerais, trabalhei na Assembleia de Minas Gerais e trabalhei também na Câmara dos Deputados Federais. Então, é um pouco aí da minha trajetória e temos um trabalho muito focado principalmente em mulheres negras. E através de um desses trabalhos, a gente trabalha no CEAPA, que é um trabalho na penitenciária que a gente tem com as mulheres, né, na penitenciária. E o CEAPA é a Central de Alternativas Penais, que também é um trabalho que a gente tem orgulho de fazer parte. Bom, minha trajetória começou na União Estudantil, que eu fiz parte, né, da UNE, junto no Colégio Polivalente, no Roosevelt, e comecei minha trajetória de luta ali. Depois, sendo presidente de associação feminina do meu bairro, sempre trabalhei em prol da comunidade, principalmente de mulheres, não só da questão cultural, mas também da questão social e educativa. Em 2000 aliás, aos 7 anos de idade, eu comecei a participar da Congada e Uberlândia, e antes eu já participava das Folias de Reis. Antes de participar da Congada, eu participava das Folias de Reis. E na Congada, eu dancei no único grupo, quando solteira, que era o Maruja Azul de Maio, e que é de cor azul, que eu amo, né? Amo o azul, viu, Antônia? Amo o azul, ó. E depois, em 2002, meu esposo fundou o Moçambique Estrela Guia,
E aí eu fiz uma proposta para ele que foi de fazer um trabalho diferenciado, que era ter projetos sociais dentro da Congada. Aí ele aceitou, né, a proposta, e em 2004 nós fundamos o projeto que capacitava não só os nossos adolescentes ao mercado de trabalho, porque a gente criou um balcão de emprego, mas também qualificar seus pais também ao mercado de trabalho, que é essa economia criativa que é muito falada hoje, né? Antes a gente tinha uma participação só dessas crianças e dos adolescentes, e aí a gente percebeu que os pais estavam nos usando como a gente vê que usa os professores nas escolas, né? De praticamente deixar seus filhos lá e que os professores fiquem responsáveis por tudo, né? Dessas crianças e adolescentes. Então a gente fez um convite aos pais que para seus filhos estarem participando aqui da Congada, além dos meninos que tinham que estar frequente em sala de aula, a frequência era importante para eles participarem aqui, os pais teriam que vir pelo menos 2 vezes no mês, no sábado ou no domingo, também fazer algum curso profissionalizante junto com os seus filhos aqui dentro do nosso projeto. A ideia era fazer com que esses pais tivessem uma presença mais efetiva com seus filhos, porque a gente ouvia muito e ouve até hoje, né, a questão desses adolescentes ter uma conversa frequente com os seus pais, que às vezes eles têm a liberdade de conversar mais com a gente enquanto madrinhas do terno do que com seus próprios pais, né? Então a gente entendeu que a partir desse momento que tivesse essa relação mais presente deles dentro do terno, dentro da ONG, seria uma relação melhor para a gente estar lidando com os trabalhos com os jovens. Então, daí surgiu, né? Aí surgiu, então, os projetos dentro do Moçambique Estrela Guia. Nós temos um trabalho efetivo de dança, percussão, culinária, reforço escolar, violão, cavaco, canto. Então, são grafite, balé, são diversas atividades que são desenvolvidas aqui dentro do Moçambique Estrela Guia. Temos orgulho de fazer parte da Irmandade Nossa Senhora do Rosário São Benedito, até porque é uma irmandade que resiste, né? Ela foi aí criada antes mesmo da emancipação da cidade de Uberlândia, né? Ou seja, a nossa irmandade, a Congada em Uberlândia, é mais antiga do que a própria emancipação da cidade. Então, é uma irmandade que resiste ao longo do tempo, né? E está aí permanente, ativa, e hoje a gente vê mais atuante ainda, principalmente porque todos os grupos de Congado têm uma participação efetiva, uma responsabilidade social. Não é apenas bater a caixa, né, no dia da festa, passou a festa e só voltar 365 dias depois, não. Os grupos têm uma responsabilidade que eu entendo que linda, né, que eu acredito que eles fazem isso de coração, até porque é uma responsabilidade do poder público de trazer efetivamente esses cursos, né, esses apoios que a comunidade deveria ter através do poder público e que os grupos de Congado estão exercendo um excelente papel. E a Universidade Federal faz parte, sim, desse momento, principalmente quando tem um projeto do NEAB, a Cor da Cultura, que convida não só eu e a Antônia, né, como já convidou também mães da religião de matriz africana, capoeirista, outros segmentos também ligados à cultura, trazendo ali a comunidade para dentro da universidade. Então, isso demonstra também um papel importante e preocupante da universidade de querer levar a comunidade para dentro, né? Dessa parceria com a comunidade. A universidade fez esse papel e faz esse papel já há um tempo
e um papel bem representativo, e eu acho que significante, porque em 80% das nossas parcerias nunca foi de graça. Então, a universidade, ela dá essa valorização também para nós enquanto comunidade, quando ela abre um edital para a gente participar enquanto comunidade, né? Quando ela nos convida enquanto congadeiros ou professores, e paga também para a gente estar indo ali, porque hoje também é uma grande dificuldade, às vezes, do congadeiro ou congadeira, o momento que eles saem da sua casa, às vezes, para dar uma oficina, e antigamente não tinha esse reconhecimento, tudo isso é uma despesa de tempo. É uma despesa que você vai gastar de um ônibus ou de uma gasolina, ou você vai deixar de fazer alguma atividade, né? E aí a universidade tem esse reconhecimento também para conosco, e não só do aproveitamento da gente estar contando as nossas histórias através da oralidade, e vejo a valorização da universidade nesse sentido. Então, também agradeço a universidade por nos dar esse espaço, né, de estar falando um pouquinho, contar a nossa história, contar a história da Congada, contar a história dessas mulheres de luta que nós somos, né, que nós somos mulheres de resistência, né, estamos num campo machista, o campo machista que eu falo no sentido no mundo de hoje, né, na globalização, né, que as mulheres até hoje continuam lutando por seu espaço, por seus direitos, mas temos aqui uma Claudelir, nós temos aqui uma Eliane, nós temos aqui uma Antônia, que não vai desistir jamais de estar aí à frente, né, dessa luta que a gente vê que não é só no nosso país, é uma luta mundial que a gente vê aí em outros países, né, como a gente vê nos Estados Unidos também, nossos irmãos aí sofrem, como na África, em vários locais desse mundo aí, que a gente vê a luta, e principalmente das mulheres, e tem visto também que essas mulheres estão mais empoderadas, porque estão tendo mais conhecimento dos seus poderes, dos seus direitos, do seu envolvimento, né? Um envolvimento com outra mulher, dando apoio aí, formando uma rede, formando uma coxa de retalho, e unidas no movimento a favor de ajudar outras mulheres, não só mulheres, como outras pessoas também que necessitam de ajuda nos seus direitos essenciais que às vezes são esquecidas pelos governantes. Então, é muito importante a nossa participação aqui, e agradeço a vocês, a universidade, por essa abertura, para a gente estar falando um pouco do nosso potencial enquanto mulher negra e congadeira que nós somos em defesa das nossas mulheres aqui, dos nossos segmentos. Não, as falas são sempre muito importantes, né? Essas falas, tanto da Antônia e da Yara, sempre me inspiram muito e me dão gás aí para continuar com os trabalhos também. Mas eu queria até destacar que a Universidade Federal de Uberlândia, ela abre espaço para o Congado, porque o Congado, de alguma maneira, né, ele pressionou também, ele lutou, né? Ele foi criando essas brechas aí de oportunidade. Nem sempre foi fácil, né, para um congadeiro, uma congadeira adentrar o universo da universidade, né? Acho que a Antônia depois e a Yara vão nos falar um pouco mais sobre isso. A Antônia tem muita história sobre isso, do processo todo dela de inserção na própria Universidade Federal de Uberlândia. Eu acho que ela vai ter espaço para falar. Mas eu queria aproveitar a fala da Yara, que ela fala da Irmandade, né? Então, a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, ela é significativa, né? Porque ela consegue ali reunir hoje em torno mais ou menos de 25 grupos, né, de congado, que são denominados localmente por ternos. Por isso que eu falo terno da Antônia, né, Marinheiro Nossa Senhora do Rosário, terno Moçambique de Estrela Guia, que é da Yara, né? Além desses 2 ternos, então a gente tem aí mais 23, se eu não me engano, porque às vezes eu erro um pouco nas contas também, porque há algumas mudanças, e aí é claro que, evidente, elas vão me corrigir sobre isso.
mas além deles, a gente tem o primeiro terno, né, segundo o fundador, desculpa, segundo o atual presidente da Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que é o senhor, né, Denis Nascimento, como a Yara falou, né? O senhor Denis, ele é neto do senhor Manuel Angelino, que, segundo ele, numa das entrevistas que ele deu para mim, né, e para os alunos de ciências sociais, no projeto Observatório Etnográfico das Culturas, né, ele nos informou que o avô, né, senhor Manuel Angelino, ele começa a dançar, né, a congada, né, conforme eles começam a dançar isso antes do final da escravização, né? Então, antes de 1888. Alguns dizem, como o nosso grande historiador e também general do Congado em Uberlândia, que é o Jeremias brasileiro, ele mesmo afirma que é por volta de 1870, 1874, que a gente já tem as primeiras práticas aí congadeiras, feitas aí por esse senhor, né, que é o avô, né, do senhor Delício, Manuel Angelino, e também outros companheiros. E um dos primeiros ternos a serem fundados é o terno Sainha. Eu acho que também Antônia e Yara pode me corrigir também, mas é o Sainha, né, que é um dos ternos que já nos anos 20, anos 30 já, né, dançava na cidade. Então, como a Antônia, a Yara falou, né, a congada antecede a emancipação do município, né? E de lá para cá, né, paulatinamente a congada ela foi reunindo cada vez mais a população negra, né, da região, né? Ela foi reunindo e ela transformou, né, num espaço, num locus, né, que eu destaco inclusive na apresentação, né, um locus aí cultural, efervescente, em que não só as pessoas se reúnem, né, nesses momentos da festa, que antecedem a festa, e aí eu estou falando que são coisas assim que começam a acontecer a partir de maio, junho, julho, você já começa a ver a cidade em polvorosa, a cidade em movimento, né, por conta do Congado, e aí as pessoas se reúnem para confraternizar, né, para essas visitas fraternas. Então, você começa a ver uma movimentação nas ruas de Uberlândia, de populações visitando, né, congadeiros visitando outros congadeiros, congadeiras e congadeiros visitando uns aos outros nos bairros. Então, você vê uma circulação pelos bairros, né, coisa que você não vê muitas vezes no começo do ano, né, que é o período também muito ligado também ao carnaval, tá? Que também a congada tem um papel importante aí na construção desse carnaval de Uberlândia também. Mas você, além dessas visitas fraternas, você ouve, né, nos cantos, você prestando atenção, até os próprios cantos que as nossas congadeiras entoaram hoje, né, você vê essa memória da luta do negro, né, da negra, contra esse processo de escravização, da resistência e da resiliência do povo negro. Então, também há uma memória da escravização que é o tempo todo retomada, repensada e que serve também de energia para movimentar o futuro, né? Para pôr em movimento o futuro. Uma outra coisa que é importante dizer que o congado, né, ou a congada, como nós chamamos também, a gente utiliza o tempo todo congada aí, congado, tá? Ele também é um espaço onde vai emergir os primeiros movimentos, inclusive, mais políticos, de cunho político, como o próprio movimento negro de Uberlândia. Então, emerge dessas atividades culturais. Então, é a cultura um pouco, esse engajamento cultural que vai também afirmando etnicamente, valorizando, né, essa mulher e esse homem negro, né? E aí também dali é que emergem também os primeiros movimentos aí de cunho mais político, como o movimento negro, né? Os movimentos negros de Uberlândia. E é nesse momento também, aí eu vou dizer para vocês que é mais ou menos a partir da década de 80 e 90, quando os movimentos, e aí é uma coisa que acontece com o Brasil como um todo, a gente tem novos movimentos sociais, né, como falava o Eder Sader, né, tomando as ruas, a mesma coisa do movimento negro de Uberlândia.
E também, concomitantemente, a gente tem a universidade que começa a estabelecer uma relação aí com essa manifestação cultural, né, com a Congado, né? Então, os anos de 1990 são os anos vindouros aí no sentido de que eles são anos em que realmente a universidade começa a se aproximar através de pesquisa, né, pesquisas que eu faria, né, depois só em 2012, né, mas que já começavam a ter as suas primeiras pesquisas, professores principalmente da área de antropologia e história, né, começam a fazer pesquisas com os ternos e começam a aproximar os ternos buscando uma relação um pouco mais profunda e também trazendo os ternos, né, estimulando os ternos a entrarem na universidade e também ensinarem a universidade sobre as relações étnico-raciais. E aí, por isso, a importância aí, da Congado, inclusive na criação do próprio NEAB, né, do próprio núcleo aí, de estudos africanos, né, e afro-brasileiros. E aí, a Congado, ela tem esse papel porque ela começa justamente, além dela fazer todas essas visitas, né, os congadeiros e as congadeiras fazerem essas visitas entre congadeiros, ele abre também, a Congada se abre também para a sociedade mais ampla. E aí ela promove oficinas, palestras, e é nisso que ela foi educando também a universidade, né, que até então era uma universidade fechada à população negra. Né? Até então que eu estou falando, os anos 80, né, segundo alguns relatos, mesmo os anos 90, você tem ainda uma Universidade Federal de Uberlândia ainda muito fechada. Né? Ainda você tem uma sociedade mais ampla, elitizada, muito fechada. Né? A presença, né, da negra ou do negro na universidade. Então, você tem isso. Então, pouco a pouco, no paulatino, eles vão criando essas condições. E aí, através das palestras, através de nos chamar para participar, por exemplo, do próprio terço, né? De nos chamar para participar dos bingos, dos leilões. Aí começa o pessoal das artes e aprender a dançar, começa o pessoal da música estudando também os cantos, né, da própria da Congada, né? Então é essa coisa que vai motivando e vai criando, né? De alguma maneira eles vão criando essas condições dentro da universidade, criando pessoas que são multiplicadores, muitas vezes não são da Congada, mas se tornam multiplicadores pelo gostar, né, da Congada, pelo gosto que vai tomando, né, pela Congada. Eu acho que a Antônia tem uma história muito importante aí que diz respeito muito a isso, né? Essa relação com a universidade, e como isso foi alguma coisa que foi lutando para se conquistar esse espaço. Eu não sei se ela quer comentar agora, nesse momento. Sim, Claudeli, sim. Eu queria só dar uma retomada, né, no festa, sobre o envolvimento, que você trouxe um diálogo muito importante de como que a preparação da festa se dá, né? Que no primeiro momento eu queria dizer e me perdi um pouquinho, mas assim, a preparação da festa acontece durante todo o ano. Então, assim, é uma questão que é muito importante para nós, congadeiros e congadeiras, estar trazendo, né? A gente fica o ano inteiro organizando atividades culturais, sociais, educacionais, como essas no final da sua fala citadas por você, de bingos, galinhadas, efetivando projetos educacionais, coletivo e individualmente, apresentações dos grupos de Congado, para poder o quê? Divulgar que a gente divulgar o trabalho que a gente desenvolve. O trabalho que a gente desenvolve. Então, então eu gostaria de ressaltar essa questão, então, que essa organização ela se dá durante todo o ano, né? E aí, com relação ao coletivo,
As preparações acontecem a partir do mês de julho, né? Com atividade na igreja, a benção das bandeiras, a reunião dos congadeiros na porta da igreja, e depois os ternos vão por toda a cidade, né, fazer os seus terços, leilões na casa dos devotos, e aí, bem próximo à festa do Congado, começam as novenas na porta da igreja, com a participação dos grupos de Congado, e com os terços e leilões na Igreja do Rosário mesmo. Então, assim, a gente tem um momento que a gente está cada um nos seus espaços e tem um momento que a gente se volta todos juntos, organizado, esse momento organizado pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário, e coletivamente a gente vai estar lá. E nesse momento também é importante colocar os reinados, né, os reinados de Congo, né? Então, assim, a gente tem os reis e rainhas da festa de Congo, valorizando historicamente que nós não somos seres escravos, nós somos seres escravizados e que nós temos reis e rainhas originários de onde nos obrigaram a vir, né? Então, assim, existem esses reinados que são supervalorizados e são reverenciados dentro desse processo histórico, né? Nos espaços dos quartéis também, além de acontecer esses bingos, existe também acontecem momentos de reunião, momento de estudo, momento de organização, de planejamentos, né? E uma especificidade do terno marinheiro de Nossa Senhora do Rosário é que nós temos os ensaios da dança da trança de fitas, né? E essa trança de fita remete como lembrança à construção de cabanas em algumas regiões de Minas. Para outras regiões, representa a travessia marítima de escravos. Em outras regiões, representa a unidade familiar antes e após o processo de escravização. Então, eu gostaria também de fazer um recorte aqui, de novo, fazendo uma referência à minha mãe, Dona Dolores, que ela falava assim, quando as pessoas entrevistá-la, conversar com ela, que perguntava para ela uma determinada situação, então, de onde surgiu o Nossa Senhora do Rosário, de onde surgiu a trança de fitas, ela respondia uma coisa, para mim, muito sábia. Eu vou contar a história que a minha família me contou. Agora, existem famílias que contam outras histórias. Então, o que você... Aí, depois que eu fui cada dia mais entender essa sabedoria da fala dela, o que significa isso? Em diferentes regiões de África, em diferentes países de África, que nossos povos vieram, a representação histórica, desculpa, gente, ela é diferenciada, né? Bom, agora, voltando ao assunto da questão das universidades, eu vejo que as conquistas elas são possíveis à medida em que os espaços são, entre aspas, abertos, né? É igualzinho a gente fala, essa porta estava aberta? Depende. Depende de quem abriu. Talvez alguém abriu para você, mas talvez você abriu sozinho, às vezes você empurrou porque ela estava entreabertas. Então, por isso, entre aspas, aberto. Claudeli, eu vou precisar de interromper um minutinho, só um minutinho. Tá certo, eu sigo aqui, então, falando. Eu quero pegar um gancho aí, Claudeli, então, enquanto ela volta aí. Fique à vontade. Tá? Só quero complementar aí que nós somos 24 grupos de Congado, né? Desses grupos nós temos Congo, Catupé, Marujo, Marinheiro e Moçambiques. E também lembrando, pegando esse gancho ainda da fala da Antônia, que as primeiras festividades de Congado de Uberlândia ocorreu em 1874, porque agora há pouco você citou, né, o ano, se era 874 ou não, então foi em 1874. Foi promovida pelos negros que viviam
escravizados na terra das famílias dos Pereiras. Então, foi as primeiras festas aqui. E o legal, assim, desse estudo todo que foi citado aqui pelo Cláudio Eduardo, que faz parte da Irmandade, e depois quem quiser consultar também, a fonte é o site ou o Facebook da Irmandade, né? O pessoal pode estar olhando aí, que tem toda a história da nossa Irmandade, das congadas, da diretoria, do estatuto, do regimento interno, do nosso centenário, que foi lindo, e o festejo de 2019. E como eu falei, né, esse ano nós não tivemos a festa, por questão aí da pandemia, do Covid, né, e a gente até perdeu alguns congadeiros aí, então, assim, esse ano a gente não teve a festa por conta disso. E um dos bairros principal, assim, que recebeu aí a festa da Congada também, foi os bairros Tibério e Custódio Pereira. Interessante, né? Acho que a Antônia voltou aí, foi só uma brechinha aqui, Antônia, para você voltar, viu? Foi só um espaço para minha amiga interferir na fala, porque nós somos assim, é um conjunto, né? É gostoso trabalhar assim. Mas, desculpa, gente. Então, dando continuidade, então eu estava dizendo da questão das portas, entre aspas, abertas, né? Então, para diálogos e ações conjuntos. Então, surge, assim, um novo olhar, um olhar diferente para as práticas congadeiras. Um exemplo desse fato foi a mudança do olhar, então, da academia em Uberlândia sobre o Congado, né? Em especial, nós estamos falando aqui sobre a Universidade Federal de Uberlândia, em especial, então, vamos fazendo esse recorte nesse olhar diferente para a ação congadeira pela Universidade Federal de Uberlândia. Onde que, à medida que, então, discentes e docentes e técnicos da Universidade Federal de Uberlândia. E por que citar técnicos? Porque muitos técnicos já eram congadeiros. Então, assim, à medida que tem esse diálogo, esse ir e vir dessa fala, esse contato, a possibilidade de ter esse contato com profissionais, e hoje nós, graças a Deus, nós já temos, além de muitos técnicos, alguns alunos, né, e alguns professores que são congadeiros. Então, à medida que a gente, então, percebeu esse interesse, né, de evidenciar as práticas, nas suas práticas educacionais, a temática Congado, a gente começa a ter, então, uma maior visibilidade. A gente pensa, nós tivemos momentos, né, de uma parceria da Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito com a universidade, que a gente aconteciam cortejos que saíam, os ternos de Congado, mesmo fora da festa de Congado, cortejo organizado, né, pela Irmandade, em parceria com a UF, saía da casa do presidente, alguns ternos, e iam para a universidade, batendo caixa, né? E até a universidade batia caixa dentro da própria universidade. Então, essa é uma forma, no meu ponto de vista, de um despertar. À medida, como você colocou também, Claudelioli, você está lá estudando, aí, de repente, tem uma batida de tambores dentro da universidade. O que é isso? Então, assim, é isso que eu chamo de entre aspas, um despertar. Aí, assim, surgem algumas atividades, projetos de pesquisas, essas apresentações no espaço, né? Então, a valorização do notório saber dos congadeiros como prática efetiva nas atividades educacionais, então, a participação de congadeiros em palestras, em seminários, em aberturas em mesas de congressos, como já foi citado, no projeto Acordo da Cultura. E aí o NEAB tem um papel fundamental, né, nessa parceria, nesse novo olhar da universidade, desse novo olhar que a universidade passa a ter com relação às práticas congadeiras, né?
Aí, nesse contexto, a parceria do marinheiro com a universidade iniciou diretamente nos anos 90, assim, indiretamente nos anos 90, porque o nosso comandante-geral já estava organizando as suas pesquisas e uma das pessoas que ele entrevistava nessas organizações era a nossa matriarca, a dona Dolores, né? Tanto é que em muitos escritos dele aparece o nome, a exposição de concepções que surgiram através dessas entrevistas e diálogos formais e informais com a dona Dolores. Então, a gente gostaria de reforçar o nosso agradecimento ao nosso comandante-geral, professor doutor Jeremias Brasileiro. E aí, caminhando desses agradecimentos, porque, gente, é muita alegria hoje. A gente, como o Claudeli falou, a gente tem muitas histórias, né, de que teve um momento que a gente teve que negar em muitos espaços sociais, principalmente espaços educacionais, que você era congadeira. Hoje, a alegria de ter um comandante-geral, como professor da festa, como professor doutor, de você ter uma Iara como uma profissional hoje, uma pessoa que desponta em vários espaços, você tem uma Antônia, você tem um professor Cláudio, Cláudio é pró-reitor e faz parte da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Isso é ser melhor do que os outros? Não é isso, é demonstrar que ser congadeiro é ser também pessoas que pode estar em todos os espaços, e as conquistas desses espaços, mas para conquistar esses espaços, a gente teve que passar por vários momentos de desagrado e de interferências, vamos chamar por aqui de indelicadas, né? Então, a gente também teve, nesse período, né, no ano 2000, a gente foi referência da tese de mestrado da professora Margarete Arroio, que era professora no curso de artes na universidade, e assim, foi um momento ímpar também para a gente, porque ela caminhou junto com a gente, ela vestiu a roupa das meninas da bandeira, que foi meio que inédito para nós, né? Então, assim, ela esteve, foi o primeiro momento também que nessa parceria teve alguém da universidade que esteve com a gente, né? A partir de 2010, o Terno passou efetivamente a participar desses editais promovido pelo PROEX, né? Chamados pelo PROEX. Eu acho importante ressaltar aqui, porque como a Universidade Federal, os editais e as chamadas, elas são especificamente para docentes, discentes e técnicos. Então, de novo, a importância da gente ter pessoas que representam o Congado para poder atender às chamadas desses editais, né? Então, nós temos um capitão que é técnico em enfermagem, então a gente sempre tenta participar, porque através da assinatura dele, ele participa da organização do projeto, né? E aí a gente quer reforçar uma outra questão. Essa aproximação com a universidade é importante também para poder fazer valer o que está escrito lá no muro da Universidade Federal de Uberlândia. Universidade Federal de Uberlândia, um bem de todos. Se é de todos, é dos congadeiros também. Então, se é dos congadeiros também, nós estamos lá e estamos caminhando nessa junta, né, juntos. Essa aproximação é de fundamental importância para a mudança de olhares e posturas históricas dos congadeiros, né? E aí eu gostaria de fazer uma reverência à história, a 3 gerações da minha família. Nesse convívio com a Universidade Federal de Uberlândia e nessa mudança, demonstrando essa mudança, aproximação, e quanto essa aproximação possibilita a mudança de postura. Minha mãe, como a Cláudia ali colocou, hoje nós mudamos
nós estamos no mesmo bairro, mas a gente mudou. Mas o nosso quartel era muito próximo da Universidade Federal de Uberlândia, o campus Santa Mônica. E aí, a minha mãe, então, era doméstica e ela trabalhava sempre nos arredores. Para ir trabalhar, ela tinha, se ela passasse por dentro da universidade, era mais simples, era mais curto a caminhada. Mas por conta dos olhares dos vigias, e principalmente o olhar social que a gente carrega em nossa trajetória, porque às vezes o olhar ele não é um olhar físico, ele é um olhar que a sociedade nos olha e fica querendo colocar a gente em espaços que ela quer que a gente fique. Então, minha mãe, ela andava mais, né? Quer dizer, ela podia encurtar o caminho atravessando por dentro da universidade, mas não passava, porque ela falava, aquele olhar daqueles vigia me seguindo me incomoda, então eu prefiro andar mais, né? Então, outra questão muito interessante que eu vejo é que quando eu fui tentar vestibular a primeira vez, eu ia tentar o curso de arte. E aí, uma das patroas dela colocou, olha, esse curso não é curso para gente da condição sociofinanceira de vocês. Então, quer dizer, a todo momento, a gente é tentado nos colocar em um determinado lugar. Mas nessa relação, o que acontece? A gente fez o possível e conseguiu estar na Universidade Federal de Uberlândia enquanto aluno, né? Buscando diminuir essa distância, pelo menos dentro da própria família, né? Mas a gente nunca fugiu dos preconceitos, dos olhares que a minha mãe sentia, eram os mesmos olhares que eu sentia e que, na verdade, a gente sente até hoje, né? Pela questão do fenótipo, cabelo, cor da pele, tipo de nariz, né? E no processo educacional, mesmo antes da universidade, a gente tinha que saber sambar, a gente tinha que saber cozinhar, né? Não que eu não goste de nada disso, mas não enquanto obrigação, mas enquanto opção, né? E aí, então, eu estive na Universidade Federal de Uberlândia e agora os meus netos, né, a gente participa de algumas apresentações. O Marinheiro participou da apresentação dos 40 anos da ADUFO, e aí eu percebo a tranquilidade que é para os meus netos entrar dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Então, os meus netos já tomaram posse daquilo que antes foi uma barreira para minha mãe. Mas a gente ainda tem muita barreira, a gente não se ilude, não. A gente sabe que a gente tem muita barreira a enfrentar. Eu estou só citando um exemplo de uma construção de processo de superação de barreiras territoriais. A gente sabe que para os meus netos estarem estudando efetivamente na Universidade Federal de Uberlândia é um outro papo, é um outro assunto que dá mais outra live, né? Mas a gente quer citar essa questão dentro desse processo de construção e de superação das barreiras de estar naquele espaço, porque o próprio estar físico no espaço, a gente teve a colaboração desses compromissos desses docentes, discentes e técnicos com o fazer com Gadeiro. E aí gostaria de encerrar te citando, Claudeli, a diferença também que você fez no Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário e nesse olhar com Gadeiro, Universidade Federal de Uberlândia e Congado. Porque as suas e seus alunos que passaram pelo Marinheiro são alunos e alunas que estão no doutorado, estão caminhando, né, e fazendo valer o que elas viram no Congado, ou seja, fazendo valer a importância que é o Congado, a importância que é a relação Congado e Universidade Federal para a superação dos preconceitos, para a superação do racismo, para a superação da condição da mulher, para a superação da condição da juventude negra. Eu tenho que agradecer agora ou eu posso... eu vou voltar? Conta aí.
Ai. Oi, Antônia, obrigada, viu? Obrigada por esse reconhecimento. Quem está no comando aí do tempo, acho que é a Liane, eu não sei o que ela deseja, mas eu gostaria de falar mais algumas coisas, mas se ela quiser fazer um momento agora de perguntas, eu não sei. Professora, nós estamos recebendo muitas saudações e elogios pelo debate, pela fala de todas, né? E eu posso ler uns comentários e algumas questões. Eu posso ler os comentários e algumas questões relacionadas diretamente à Congada, né? Para não perder o fio, né? Depois vocês podem comentar. Pode ser? Uhum. Então tá certo. Primeiramente, temos a Maria Nilda sobre a Antônia, eu acredito. Gente, essa mulher é uma potência ao quadrado. Logo em seguida, temos o Adriano, colaborou com uma questão, né, e um elogio, uma pergunta. Muito interessante, pois a Congada, Adriano Mucoapera, muito interessante, pois a Congada tem uma relação com a dança, com uma dança de Moçambique, a galanga. A Sandra Silva também diz, mais uma herança africana. Temos muito a aprender com a África e com os congadeiros. O étnico Eduque Consultoria Educacional também se manifesta. Importante falar sobre os pontos de cultura. Essa questão poderia... Sabemos que foram criados no governo Lula, como ação do MINC, através do trabalho de Célio Turino, nos últimos anos, sem visibilidade, se quiserem comentar, mas mais para o final, acredito, porque vamos primeiro, então, para essas das congadas, né? Depois surgiu uma outra, muito interessante também, a ancestralidade congadeira foi fundamental para que esse saber fosse passado às novas gerações. E outra questão também que tem relação, dialoga com vocês, muito que vocês estão comentando agora há pouco, a aproximação com a universidade estimulou congadeiras a novas ações coletivas junto ao grupo de ternos. E a última aqui, que nós temos... qual foi a tua, Marlon? Só um momentinho. Tinha uma muito interessante. Vamos ver. Professoras, poderiam nos mostrar como se constituiu o ritual da Congada nos seus aspectos musicais e religiosos? Marlon pergunta. Então, por enquanto, são essas questões. Eu passo a palavra às professoras, Antônia, Yara e Claudecir. Vocês podem responder conforme, se quiserem que eu repita. Eu posso falar aí? Claro. Então, vou falar dos pontos de cultura. Eu tinha, para não falar que é mentira, eu posso mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Acho importante falar, ó. Vou mostrar porque é verdade. Olha lá, ó. Uma das frases de Gilberto Gil, o patrono dos pontos de cultura. Amarra o teu arado a uma estrela, e os tempos darão safras, e safras de sonhos, quilos e quilos de amor. É um momento que estamos vivendo dentro dessa organização chamada Pontos de Cultura. E com muito orgulho eu faço parte dos Pontos de Cultura de Minas Gerais. Então, eu sou delegada nacional dos Pontos de Cultura, fui eleita como representante
da cultura popular no estado de Minas Gerais e também pelo Brasil, né? Pela nacional também sou representante dos pontos de cultura em Minas. E os pontos de cultura, como muito bem lembrado, que foi formado na época do Lula, né, do presidente Lula, e o nosso secretário Gilberto Gil, para nós, até hoje, é como considerado o patrono dos pontos de cultura, porque ele teve essa visão ampla de que a ponta, né, teria que ter mais visibilidade, porque a ponta é que faz todo aí esse trabalho cultural, social, de arte, né? Até mesmo, imagina pensar que um quilombo seria um ponto de cultura, né? Quem imaginaria uma coisa dessa? Os quilombolas, né? E então eu faço parte desses pontos de cultura. Aqui em Uberlândia, a nossa irmandade, né? Eu fiquei aí também 2 anos fazendo parte da diretoria, a Antônia já fez parte da diretoria. Eu fiquei 2 anos agora, a gente teve várias conquistas dentro da nossa irmandade. Uma dessas conquistas foi em transformar a nossa irmandade em ponto de cultura da cidade de Uberlândia. Nós, do Moçambique Estrela Guia, foi o primeiro, né, como grupo de congado, a ser um ponto de cultura, e aí a gente veio puxando outros grupos de congado, e outros também já se inscreveram. Hoje nós temos o Moçambique de Belém, que já se inscreveu, nós temos o Azul de Maio, que já se inscreveu, nós temos creches, ONGs ao todo em Uberlândia, nós somos 14 pontos de cultura. E tem a Congada também como ponto de cultura, e a gente fica muito feliz, né, por isso. E nós estamos passando, aproveitando o gancho aí, nós estamos passando por um momento muito lindo, que foi a unificação desses pontos de cultura, né, e dos gestores culturais, da sociedade civil, que pressionou o governo a estar repassando agora a lei, né, foi votada uma lei, que é a Lei Aldir Blanc, né, para estar ajudando aí os artistas de todos os segmentos. Até o pipoqueiro, né, tem a oportunidade aí agora de estar recebendo. Tem uma verba que vai ser R$600 para pessoa física e para espaços culturais de 3 a 10 mil reais. Eu fui uma das pessoas que estava lá no Senado e no Congresso, né, na Câmara dos Deputados. Eu fui uma das convidadas a ser a comentarista de toda essa votação da Lei Aldir Blanc, né? Fiz participação de todo o processo. Nós, enquanto sociedade civil, a gente descobriu 3 milhões que estava guardado no governo, né, do Bolsonaro por 2 anos, por ele trocar de ministro. Então, ele trocava muito de ministro da Cultura e não podia soltar, né, a palavra mais assim, para essa verba para os municípios. Então, esse dinheiro ficou guardado e nós, enquanto sociedade civil, a gente procurou a Jandira Fegali e a Benedita, né? E elas entrou com a ação e aí veio essa verba para os artistas. E em Minas Gerais, esse dinheiro já foi depositado para os artistas, logo chegará nos municípios, e a gente até precisa da comunidade, dos artistas, para que seja divulgado, porque foi uma briga tão grande, foi uma luta tão grande, foi uma união tão bonita, foi um coletivo tão bonito, e apenas 18% no Brasil dos municípios aderiram ao projeto. Vocês não vão acreditar. É um sofrimento muito grande. Nós queríamos que todos os municípios tivessem aderido ao sistema, não tem burocracia, mas a gente depende aí também, mais uma vez, da sociedade civil para que esses municípios estejam recebendo essas verbas e os artistas consigam aí receber também o que é de direito. Não o governo não está fazendo um favor para nós, né? É uma obrigação. Esse dinheiro é um dinheiro que é direito, né? É direito do povo, é direito dos artistas, e por isso que a gente lutou tanto para que por essa lei, né? Aldir Blanc. Uma outra comentário que foi aí
é sobre a nova geração do Congado. Então, a gente tem feito um trabalho, nós, Congadeira, Irmandade, junto aos nossos jovens e às nossas crianças também. Prova é a quantidade enorme de crianças que participam da Congada, né? A gente fica muito feliz. Teve uma época que diminuiu um pouco de números de dançador, mas como a Claudeir falou, de 1990 para cá, um número muito grande de jovens e crianças tem participado da Congada. A única coisa que às vezes a gente fica triste, eu acho que até mesmo pelo racismo, né, que a gente vê aí claramente em qualquer espaço, na educação não é diferente, que às vezes quando a gente vai fazer uma apresentação numa escola, às vezes um congadeiro, a gente pergunta, né, tem alguém aqui, alguma criança, adolescente que dança congado? Então eles ficam caladinhos, né? Parece que eles têm um pouquinho assim de receio, ou é vergonha, ou é receio, porque sabe que a discriminação ainda é muito grande. Mas nós temos trabalhado muito isso, os grupos de congado têm trabalhado muito isso, o Moçambique Estrela Guia também tem trabalhado para que essas crianças e adolescentes tenham orgulho de falar que participa da Congado e Uberlândia. Os nossos jovens aqui, a gente tem 11 jovens da universidade. Nós temos 5 aí na UFO, né, que está fazendo aí a faculdade na UFO, e 6, né, que está na privada, na universidade privada. Mas o importante é que eles estão trabalhando, aliás, estão estudando e trabalhando, né? E a gente até fez um projeto há pouco tempo, não só o Moçambique Estrela Guia, como o Marinheiro também, de estar fazendo lives, conversando com esses jovens, né? Para eles contarem aí um pouco da sua trajetória dentro do Congado e da universidade, o que eles passaram para chegar também aí na universidade. Então, eu achei muito importante essas 2 perguntas, porque eu lembrei só dessas 2 aí. Sim, eu posso repetir mais 2, pode ser? Aí pode ser uma para a Antônia ou para a professora, vocês comentem, então. Vamos lá. Então, é sobre a Congada, né? A primeira, a aproximação com a universidade estimulou congadeiras a novas ações coletivas junto ao grupo de ternos, e a outra que também tem referência com as congadeiras. A ancestralidade congadeira foi fundamental para que esse saber fosse passado a novas gerações. Vamos por essas 2, que depois eu posso ler mais 2. Começamos com essas 2. Querem que eu repita? Não, é tranquilo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da ancestralidade, do papel da ancestralidade. E, Claudeli, como você, como professora pesquisadora, gostaria de te deixar à vontade para falar sobre a questão de como se constitui a Congada, porque estou fazendo isso porque eu sei que você tem escritos muito bons sobre essa questão. Com relação à questão da ancestralidade, eu gostaria de agradecer a pergunta, primeiro, por conta que, como eu coloquei no início da minha fala, sem a ancestralidade, sem os nossos ancestrais, a gente não estaria aqui. Nem aqui nessa live, eu estou falando a gente, povo negro, principalmente, e não só povo negro congadeiro. Sem os nossos ancestrais, sem a luta dos nossos e das nossas ancestrais, a nossa possibilidade de estar aqui chegaria a nível 0. E aí a luta, enquanto resistência, enquanto trabalho, enquanto repasse de valorizações. E as ações congadeiras, elas têm tudo a ver com a ancestralidade, os conhecimentos congadeiros. Tanto é que eu citei para vocês que minha mãe assumiu o terno, né, nos meados dos anos 80, e aí, com o falecimento dela em 2007, eu assumi o terno. Poderia ter sido outra pessoa,
No caso, pelo histórico da ancestralidade congadeira, não, a não ser que eu não tivesse interesse em fazê-lo, né? Então, e aí, onde que eu consigo assumir o terno? A partir dos conhecimentos da ancestralidade de nossos e nossas ancestrais, adquiridos pela minha mãe, e que agora, nesse momento, eu já estou repassando aos meus filhos. Né? Então, a ancestralidade tem um papel fundamental, porque os nossos conhecimentos eles são adquiridos a partir do legado que nossos ancestrais nos deixaram. Eu queria dizer só disso. Obrigada. Bem, as minhas contribuições aí para responder, né, algumas dessas questões, eu acho que essa questão que fala da importância da própria universidade, mas sobretudo também do congado, e o congado fazendo para os próprios congadeiros, né? Eu quero destacar e aproveito também para reforçar o que a Yara falou, porque a Yara de alguma maneira também respondeu essa questão ao falar das novas gerações, né, do empenho das novas gerações, o empenho do próprio congado, né, em construir entre as novas gerações uma afirmação, né, uma valorização da cultura congadeira. Sobretudo, eu acho também que a prática cultural congadeira ela contribuiu e muito para o processo também de emancipação da própria mulher negra, né, na região. Então, a gente vê aí, aos meus olhos, como pesquisadora, mas também muito de proximidade, né, uma pesquisadora também muito próxima também do congado, é que a gente tem uma transformação não só da mulher congadeira, mas da mulher negra que vivencia e que vive, né, no espaço de Berlândia, no espaço do Triângulo Mineiro. Né? Então, a gente tem um trabalho todo que é feito através de relações que a gente nem imagina que são políticas, né? Que são relações de solidariedade, de fraternidade, de encontros, das visitas, dos tambores que tocam, tudo isso vai trabalhando, né? Toda uma mudança na subjetividade das pessoas, e principalmente para mulheres isso é muito importante, até porque, né, o Brasil, como bem sacou as outras professoras e também congadeiras, a Yara e a Antônia, né, ele não superou, né, as grandes disparidades raciais, de renda, de inserção qualificada no mercado de trabalho. Né? Então, a gente tem grandes disparidades na educação, na saúde, na expectativa de vida, né, para a população negra. E, de alguma forma, isso atinge, né, diretamente a mulher negra. Diz a Lélia Gonçalves, né, que é uma das grandes aí pensadoras negras do feminismo negro, ela reflete: ser negra e mulher no Brasil é ser objeto de tripla discriminação, uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo e sexismo as colocam no mais baixo nível da opressão. Então, Lélia falava isso nos anos 80, né? E a gente continua vivendo isso. Então, quando a gente ouve as vozes da Antônia, da Yara, a gente vê essa força, a gente sabe que há um trabalho que está sendo feito, né? E é um trabalho que, claro, remete muito à ancestralidade, claro, remete a todas essas mulheres importantes, né, da Congada. E é um trabalho que é paulatino, que não é feito muitas vezes nos palanques políticos, né, só. Ele é feito, sobretudo, nesse cotidiano, no dia a dia, e na prática ali da relação com essa cultura congadeira, com as práticas religiosas congadeiras também. Por quê? Porque é só através disso que a gente pode também, né, romper com algumas relações de poder que a gente tem, que se dá no nível micro, da micropolítica, desse olhar que a Antônia falou que a mãe sofria, né, do vigia da universidade, quando ela adentrava o espaço da universidade. Quer dizer, só quando a gente faz um trabalho nessa micropolítica aí, que atinge diretamente esse tipo de olhar, esse tipo de questionamento que se faz à mulher negra ou negro, é que a gente consegue mudar alguma coisa no nível desse racismo que é sorrateiro e que pega no cotidiano, né? Por quê? Porque nós, principalmente
negras e negros, né, a gente está exposto muito a um sistema de classificação social que é derivado do patriarcado, né, que se alimenta do racismo e que enaltece populações não negras, né, principalmente as populações brancas, né, eurocêntricas, né. A mulher negra, principalmente, ela está sujeita muitas vezes a essa condição de subalternidade. Infelizmente, se a gente for olhar a realidade das mulheres negras no Brasil, elas estão muitas vezes presas, né, às teias da pobreza, né, à discriminação, à violência, à vulnerabilidade, coisas que aí as nossas, tanto Yara como Antônia, comentaram, né, sobre isso. E aí, quando nós dirigimos nossa reflexão para a experiência das mulheres negras congadeiras, nascidas e criadas em cidades como Uberlândia, que tem essa força do agronegócios ali, né? Visualizamos, né? Quando a gente vê isso, a gente visualiza o árduo processo de conscientização racial. E aí, quando a gente ouve essas mulheres, a gente vê que olha o poder que tem aí a Congada em termos de transformação, né? Isso porque essa região, principalmente do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, mas também a gente vai pensar Brasil, né? Ela é constituída, né, de membros de uma sociedade civil que estão submetidos fortemente a uma hegemonia de um poder, né, assente principalmente em valores de dominação, né, antigos, né, que remetem, né, ao processo da própria colonização também, né? Mas eu acho que é na Congada, né, que você começa, nesse caso, nesse contexto, né, você começa a constituir aí redes, coisas que se dão no nível da sociabilidade, coisas que se dão no nível do cotidiano, né? E é nisso que vai se construindo também possibilidades, brechas, linhas de fuga aí de transformação. Então, claro, né, a Congada ela vai cotidianamente fazendo essas aberturas dentro da universidade, mas também na própria sociedade mais ampla de Belândia, né? Então, como as nossas congadeiras falaram, né, listaram para a gente uma série de atividades que já fizeram, que estão fazendo, elas, né, muitas, Antônia foi superintendente da igualdade racial, Iara, Moçambique de Estrela Guia, é um Moçambique reconhecidíssimo, por exemplo, ela tem um trabalho cultural, todo esse empenho da Iara como delegada de pontos de cultura, tem um trabalho cultural incrível. O Moçambique Estrela Guia já esteve em inaugurações importantes, por exemplo, do próprio Sesc 24 de Maio também, né, que, em São Paulo. Tem uma importância assim, em termos culturais, não só para Uberlândia, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil. Quer dizer, a gente vê aí essas mulheres sendo, né, de alguma maneira, colocadas, né, através dessa fé que elas têm, dessa ancestralidade, em espaços que até então eram dominados particularmente por homens brancos, né, poderosos, homens brancos poderosos. E aí eu acho que quem dá essa base é, né, a Congada, são as práticas culturais congadeiras, né? E aí eu também, como elas, eu também fico muito contente de ter me deparado também com a Congada, porque também, para mim, foi um processo de transformação, né? Foi um processo de transformação de reconhecer outras práticas negras, né, importantes e que constroem uma sociedade melhor e antirracista, né? Então, particularmente, eu acho que, em síntese, né, porque a gente tem um tempo também aí da própria live, né, eu acho que, para mim, a minha fala agora, nesse momento, acho que sintetiza um pouco o que eu penso e a importância aí da Congada de Berlândia. Então, professora, nós temos mais uma questão aqui chegando, não sei se você... Acho que o nosso tempo já está quase, mas tem 15 minutinhos ainda, né? É interessante as questões, a gente não pode colocar todas, né? Infelizmente. Eu vou colocar, então, a do Adriano. Nos meus estudos, tenho percebido que a região de Minas tem muito da cultura bantu da parte sul da África. Antes havia dito, muito interessante, pois a Congada tem uma relação com a dança de Moçambique, a galanga.
Então, com base nessas mensagens do Adriano, vocês poderiam comentar a relação da Congada com a África. Peraí. Eu esqueci de responder a pergunta do Adriano. Sim, a Congada, ela está bem ligada em Minas Gerais, a essa etnia banta mesmo, pela etnia, pelas cores, pelos batuques, né? E uma região forte, nossa, aqui que já foi até citada, eu não me lembro aqui agora, deixa eu ver se eu volto aqui, na página aqui da Irmandade, teve uma região que, próxima a nós, eu não sei se a Antônia lembra aí, deixa eu lembrar aqui, peraí só um pouquinho que eu já falo aqui. Sacramento, Patrocínio, né? Cruzeiro da Fortaleza, são os municípios que receberam mais escravizados, que veio da região da África e dos bantos, e veio para essa região de Minas, e que trouxe aí essa tradição. Infelizmente, de uma forma bem agressiva, porque não foi por vontade própria deles, né? Inclusive, a gente tem até a história aí da árvore do esquecimento, que os negros apanhavam e eram obrigados a dar 7 voltas para a direita e 7 para a esquerda, numa árvore, para eles esquecerem seu passado e esquecer toda a sua família, esquecer tudo. Ora, faz-se isso com alguém no dia de hoje, né? Para gente que tem um filho, por exemplo, que tem uma família, você apanhar e falar que você é obrigado a esquecer de onde você veio, esquecer seu passado, né? Esquecer toda a sua família. Então, somos sim, viu, Adriano? Descendentes dessa etnia dos bantos aqui na nossa região de Minas. Eu gostaria até de complementar aí para a resposta ao Adriano, né? Que realmente Minas Gerais como um todo, ela é composta na sua maioria, né? Isso a gente está falando do processo de colonização do país, né? Principalmente a partir de 1600, quer dizer, do século XVII, né? A boa parte da população trazida, como bem destacou a Yara, trazida à força, né, para o Brasil, veio de regiões, né, da África subsaariana, né, do sul da África. Então, a gente tem uma presença, sim, né, hoje que a gente tem como país constituído, né, na África, né, enquanto nação, a gente reconhece ali Angola, próprio Moçambique também, né? E aí a gente tem um grupo étnico, né? Muito importante, que são os bantus, sim. Se de um lado a gente tem uma composição étnica, por exemplo, na região da Bahia, do Nordeste, constituída pelos iorubás, né? Pelos nagôs, já em Minas Gerais a gente já tem um primeiro aí povoamento, né, de população negra, desse grupo étnico, que na verdade reuniu uma série de outros grupos, né? Aí, dentro desse termo chamado banto, né? Que na verdade é um termo, se eu não me engano, adotado por um desses linguistas europeus, eu não lembro muito bem o nome dele, né? Mas tem um texto muito interessante do Reginaldo Prandi, né? Que discute muito essa composição étnica da sociedade brasileira, né? Reginaldo, que tem toda uma pesquisa também, é professor aí de vocês, da USP, né? Tem toda uma pesquisa sobre África, ele fala muito sobre isso, dos iorubás, dos bantus, da composição, e ele usa muito Pierre Verger, né? Que é um antropólogo que, vocês sabem, pouco a pouco foi se envolvendo também com o candomblé baiano, e uma figura muito importante para os estudos aí da antropologia. Sim, então temos sim, a Minas Gerais tem essa composição, assim como São Paulo também é herdeiro dessa composição em termos da composição da população negra de São Paulo. São Paulo recebeu muitos descendentes, né, escravizados também, que vieram principalmente de regiões em que já tinha saturado economicamente, como a região do Nordeste, com a economia
da cana-de-açúcar saturada. Então, há uma migração, há uma venda, não uma migração, mas há uma venda por parte dos escravocratas dessas regiões, de escravizados para São Paulo, para o Rio de Janeiro, né? Então, tem várias formas, inclusive, de enxergar isso e várias pesquisas, né, que enxergam essa movimentação e esse povoamento da população negra no Brasil. Mas os bantus, com certeza, esse grupo que é constituído de Angolas, Moçambiques, de outros grupos também, Calungas, né, eles compuseram, sim, boa parte aí da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, como falou a Yara também, né, lembrando das cidades, outras cidades aí do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, principalmente do Alto Paranaíba, Sacramento, né, Patrocínio. Então, você tem, sim, Cruzeiro da Fortaleza, Serra do Salitre, né, Alto Paranaíba, Patos de Minas, toda essa região. Tanto que também na região nós temos um quilombo, né, famoso, importante, que é o Quilombo do Ambrósio, né, que é um quilombo também do século XVIII, de luta, de resistência, né, que eu também tenho algumas pesquisas sobre, pensando principalmente esses quilombolas, que são hoje herdeiros ou filhos ou, né, desse quilombo do Ambrósio, ou tem relações de parentesco com o quilombo do Ambrósio. Então, tem um trabalho muito importante. Hoje a gente tem o quilombo da família José Ventura, né, esse grupo todo que é da região ali de Patos de Minas, e todos falam muito dessa relação com os bantus. Mas é isso, os bantus, na verdade, se a gente for esmiuçar um pouco melhor, a gente entender, a gente vai ver outros grupos étnicos ali dentro, né? Mas sim, né? E acho que como o Moçambique tem essa coisa também de uma dança, eu não sei se é essa que você falou, que são calanga, né? Eu não tenho dados específicos sobre isso, mas o Moçambique, ele remete, sim, a algumas práticas culturais africanas, nas suas danças, na sua sonoridade também, nos seus sons, tá? Não sei se respondi, mas... É porque é uma dança que bate, que os moçambiques usam, o calanga e a dança do Moçambique que ele está citando, é uma dança em que você bate os pés no chão, sabe? Tipo, afirmando, né? Que está ali. Então, é mais ou menos um ritmo assim. Só que a diferença é que os moçambiqueiros colocam as gungas, né? Hoje as gungas de latinha, antigamente era feito de cabaças, então tem essa relação na dança, sim. Inclusive a gente fez um trabalho aí junto com a universidade, no grupo de teatro e dança, aí foi muito legal. Depois dá uma olhada aí nas pesquisas aí das páginas aí da universidade. Eu fiz parte junto com a professora Renata, vários projetos aí falando da dança aí, dos toques também, da percussão. Foi muito legal. Obrigada pela pergunta. Obrigada, professora Yara. Obrigada, professora Claudelir. Obrigada, Antônia. Já estamos nos encaminhando, infelizmente, para o final, mas se vocês tiverem um minutinho para fazer uma consideração rápida. A conversa está muito boa, mas o tempo, infelizmente, está se esgotando. Tivemos muitas saudações, muitas questões que, infelizmente, não podemos perguntar todas, não. Mas eu agradeço novamente a presença de vocês, fundamental, para nos esclarecer sobre essa cultura popular maravilhosa. Muito obrigado, Yara, por essa saudação desse hino, essa cantiga, né, maravilhosa. Tenho certeza que encantou e emocionou todo o nosso público. Eu agradeço novamente a presença de todos. Eu quero ainda agradecer a presença do Fórum Internacional Fontier, que quase Fronteiras Cruzadas, nosso parceiro do ciclo Universidade em Transformação. E também comentar sobre os próximos eventos que vamos ter. Dia 22, às 16 horas, fiquem conosco no canal Universidade em Transformação, que teremos um debate chamado Recebendo Alunos Imigrantes e Refugiados em Sala de Aula,
experiências e práticas. Arita Rodrigues Santos da Rosa Serra, professora da Rede Municipal. Paola Mandalá, da USP. Paulo Daniel Elias Fará, também da USP. Mediação Milan Pool, USP. Dia 28, às 19 horas, também temos um debate diagnóstico da trajetória da exclusão digital no Brasil. Fábio Storino, NIC BR, mediação Jamile Santana, USP. O dia 30, também, temos dois debates, um debate e uma palestra. Às 18 é o debate Pensando as Políticas Afirmativas, Débora Jeffrey, Unicamp. Narúbia Verreria, ativista ambiental indígena, estudante de Direito, UFT. Ainda Assab, mestre em Sociologia, Unesp. Luiz Carlos Lopes, analista de políticas públicas e gestão governamental da Prefeitura de São Paulo, mestrando do programa de pós-graduação diversas da USP, mediação Tereza Teles, da USP. Dia 30, também às 20 horas, a palestra Filosofia da Técnica em Benjamin e Flusser. Márcio Seligman Silva, Universidade Livre de Berlim, e Unicamp. Mediação, professor Arthur Matucci, da USP. Então, desde já, novamente agradecendo as convidadas e nos despedindo, solicitando que vocês participem todos, fiquem conosco sempre, acompanhando as novidades da programação no nosso site, Universidade em Transformação, e os debates e as palestras aqui no canal do YouTube. Muito obrigada a todos e todas pela presença. Uma boa noite.